Gostaria, inicialmente, de dizer que esse vídeo foi feito com patrocínio da FAPERJ. Eu gostaria de agradecer à FAPERJ pelo apoio que eu tive na Bolsa de Pesquisa do Cientistas do nosso Estado, ok? Então, eu vou falar sobre números complexos. Bom, todos sabemos que se eu tenho um número real qualquer, não nulo, o quadrado dele é sempre positivo. Por exemplo, menos 1. Menos 1 é um número negativo. Se elevamos ao quadrado, isso aqui, na verdade, dá 1, né? Ou menos 2, por exemplo. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá 4. Então, a regra dos sinais, né? Menos com menos dá mais, tá? Então, nós podemos dizer que a equação do segundo grau x2 igual a 1, por exemplo, então ela tem duas soluções, que eu vou escrever assim: x1 é igual a 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1, né? Tá certo? E a outra solução, x2 igual a menos 1, porque menos 1 ao quadrado também é igual a 1. Então, essa equação do segundo grau, ela tem duas soluções, tá? Bom, agora, será que a equação x2 igual a menos 1 tem solução? Bom, essa equação, ela não tem solução real, né? Claro. Ela não tem solução real porque o quadrado de qualquer número real, se ele for zero, o quadrado é zero. Se ele for positivo ou negativo, o quadrado é sempre positivo, não pode ser negativo, né? Então, os matemáticos, não satisfeitos com isso, eles criaram um número imaginário que soluciona essa equação, ou seja, o número i, que é também raiz de menos 1. Então, ou seja, i ao quadrado é menos 1, tá? Ou então, menos i ao quadrado também é menos i vezes menos i. Regra dos sinais é i ao quadrado menos 1, certo? Então, a equação x2 igual a menos 1 tem duas soluções. x1 igual a i, x2 igual a menos i, certo? São as duas soluções da equação. Bom, então, os matemáticos, então, introduziram o conjunto dos números complexos. Então, eu vou denotar os números reais por R e os complexos por C, né? Complexos, tá? Então, C, o que vai ser esse C? Vai ser o conjunto dos números da forma A mais BI, e é o número raiz de menos 1, né? E esse A e B são números reais, ou seja, pertencem ao conjunto dos reais, tá? Então, esse conjunto C, ele vai ser um corpo com duas operações. A operação de soma, que é definida somando então o A aqui é o número real, B é o número real, C é o número real, D é o número real, tá? Isso aqui é a parte real, esse aqui é a parte imaginária, tá? Então, eu vou somar as partes reais, A mais C,
e somar as partes imaginárias, I, C mais D, certo? E aqui eu tenho também a operação de produto, que também é denotada por um pontinho, tá? Que fica... Essa operação de produto ela é definida de tal maneira que vale a regra aqui de distributividade. Ou seja, a gente multiplica A por C, AC, A por DI, tá? Depois a gente multiplica BI por C, mais BI vezes DI, tá? Então, aqui eu apliquei a distributividade, tá? Bom, então agora eu vou tentar simplificar essa expressão. Então tem AC, aqui ADI é complexo, né? Aqui ADI, aqui B e C é B, CI, aqui eu estou usando que eu posso trocar aqui o sinal. Agora aqui eu fico com BD vezes I vezes I. I vezes I é o I ao quadrado, né? Mais BD I ao quadrado. Agora I ao quadrado é menos 1. Então, eu fico com AC menos BD, vai ser a parte real, e a parte imaginária, I AD mais BC. Então, essa é a operação de produto, tá? Dos números complexos. Com essa operação, pode ser verificadas as regras normais da soma do produto. Ou seja, o produto e a soma são comutativos. Então, agora eu vou denotar um número complexo, Z, simplesmente por Z, né? Aqui a gente... Z vai ser um número complexo dessa forma aqui, A mais BI, né? Certo? E, então, a regra de... Aqui a comutatividade, Z vezes W igual a W vezes Z. Depois eu tenho a regra também, Z mais W. W é um outro número complexo, né? W mais Z. Depois eu tenho a regra de distributividade. Z vezes, vou botar aqui, U mais V. Esses aqui são todos números complexos, né? ZU mais ZV, né? Então a distributividade, Z vezes U mais Z vezes Z, tá? Ok? Então, com essas regras aqui, falta agora a gente ver se existe o inverso, né? O inverso. Então, o inverso da soma seria menos Z. O que é menos Z? Menos Z, se o Z é A mais BI, é menos A menos BI. Então, se eu somo Z mais menos Z, eu vou obter A menos A mais BI menos BI é zero, né? Zero, tá? Ok. Agora, vamos pegar um número Z, que é A mais BI. Eu vou supor que ele é não nulo, quer dizer, A e B, A ou B são não nulos, tá? E eu quero provar que existe um número que eu vou chamar Z menos 1, tá? Tal que Z vezes Z menos 1 é igual a 1, tá? Igual a 1, ou seja, é o inverso da multiplicação, tá? Então, esse número Z menos 1, ele vai ser simplesmente, se o Z é A mais BI, eu digo que o Z menos 1 vai ser A menos BI dividido por A2 mais B2. Bom, A2 mais B2 é um número real, então isso aqui simplesmente a gente coloca assim, A
sobre A2 mais B2. Aqui a parte real, né? E a parte imaginária é menos B sobre A2 mais B2 vezes I. Então, simplesmente uma simples verificação, a gente vê que Z vezes Z menos 1 dá 1, né? Tá certo? Vamos fazer a conta explicitamente, só para testar, né? Então, vamos fazer a conta explicitamente. Ele tem A vezes A mais A2 sobre B2 dá A2 sobre A2 mais B2. Aqui eu faço mais A vezes menos B. Então, menos, já vou colocar aqui, menos A, BI sobre A2 mais B2. Depois eu tenho BI, fica A, B, I sobre A2 mais B2. E finalmente eu tenho BI vezes menos BI. Então vai aparecer um I ao quadrado aqui, que é menos 1. Então vai aparecer B2 sobre A2 mais B2. Então a gente vê que esse aqui é menos esse. Então esse aqui some. E eu fico com A2 mais B2 sobre A2 mais B2, que é 1, tá certo? Então, aqui nós temos o inverso da multiplicação, tá certo? Então, com essas regras aqui, agora, eu posso resolver qualquer equação do segundo grau com... Então, a equação do segundo grau geral vai ser ax2 mais bx mais c igual a zero, né? Equação do segundo grau. E aqui, para dizer que ela é do segundo grau, eu vou supor que o A é diferente de zero, tá? Ok? Se o A fosse igual a zero, seria uma equação do primeiro grau, né? Então, vou supor que A é diferente de zero para dizer que ela é do segundo grau. Então, a gente sabe a fórmula da solução, que é menos B, mais ou menos, raiz quadrada, B2 menos 4AC, sobre 2A. Aqui eu estou usando que o A é um não nulo para poder dividir por A, tá certo? Eu só posso dividir por números diferentes de zero, tá? Então essa é a solução geral da equação do segundo grau. E aqui, esse símbolo mais ou menos significa que aqui pode aparecer a raiz positiva ou a raiz negativa, tá certo? Porém, aqui a gente observa o seguinte, esse radicando aqui, que é chamado discriminante da equação, né? B2 menos 4AC, ele pode ser positivo, pode ser negativo, ou pode ser, tem três possibilidades, né? Positivo, negativo ou nulo. Se ele for positivo, o número que está aqui dentro é positivo, né? O delta, né? Esse aqui é o delta, tá? O primeiro delta é positivo, então a raiz de delta é real. Mas aqui pode aparecer o mais ou o menos, tá? Agora, se ele for negativo, o que vai acontecer? Então vai aparecer a raiz quadrada de um número negativo. Então, no caso em que ele é negativo, tá? Aqui, a gente vai, no caso que ele é negativo, eu escrevo assim, menos delta, é positivo, né? Menos delta. Então, menos 1 vezes menos delta. Tá? Então, aqui vai aparecer, as soluções vão ser menos b, mais ou menos, a raiz de menos 1 é i, e agora a raiz de menos delta. Ou então, se quiser colocar explicitamente, raiz de 4AC menos B2, que agora é um número positivo, e aqui sobre 2A, certo?
Ok, então esse aqui seria... A gente pode resolver a equação do segundo grau agora, qualquer que seja os coeficientes ali, né? Os A, B e C, tá certo? Eles poderiam ser até complexos, né? Tá certo? Porque a gente já sabe que dividir por A, quando A é diferente de zero, se ele for complexo, a gente já sabe que tem o inverso. Então, ok? Tem o inverso. Dividir é multiplicar pelo inverso, tá? Ok? Então, com isso a gente resolve qualquer equação do segundo grau, ok? Bom, uma equação ligada ao segundo grau, né? A do segundo grau é a equação biquadrada. O que é a equação biquadrada? Então, é que uma equação dessa forma aqui. ax4 mais bx2 mais c igual a zero. Então, aqui a gente faz uma substituição, y igual a x2. Então, x4 igual a y2, né? E aqui essa equação aparece aqui, substituindo x ao quadrado por y, a gente tem a equação agora do segundo grau em y, tá? Então, a gente aplica a fórmula que a gente já conhece, né? Y menos b, mais ou menos, raiz quadrada, b2 menos 4ac, sobre 2a, mas o y é x2, né? Tá certo? Então, aqui, a gente vai ter, então, o x vai ser mais ou menos raiz dessa expressão que está ali, né? Menos b, mais ou menos, raiz b2 menos 4ac sobre 2a. Então, esse número aqui, ele pode ser um número complexo. Se for um número real, tudo bem. Se for positivo, né? Se for um número real positivo, ele tem raiz quadrada real. Se ele for negativo, real, vai aparecer um i aí, né? Tá certo? Ok? Mas ele poderia ser um número complexo também, tá? Então, o que garante que a gente tenha raiz quadrada de um número complexo, tá? Bom, então, o que eu vou verificar agora é que todo número complexo possui raiz quadrada, tá? Então, eu vou resolver o problema seguinte. Vamos supor que eu tenha z igual a mais bi, tá certo? E quero ver se ele tem uma raiz quadrada, tá? Então, eu vou supor, resolvido o problema, eu vou supor então que um número w é c, vamos chamar de x mais yi. Esse número w é tal que w ao quadrado igual a z, tá certo? Ok? Vamos supor resolvido o problema e vamos, então, ver se é possível resolver esse problema. Então, eu vou elevar o w ao quadrado, x mais yi ao quadrado. Então, usando a regra de quadrado, né? Quadrado de uma soma, isso aqui é x2 mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora, o quadrado do segundo é yi ao quadrado, então é menos y2, né? Menos y2, tá? Então, aqui a gente vai agrupar, o x e o y são reais, eu vou agrupar assim, x2 menos y2, mais 2xy, e grupei parte real e parte imaginária, tá? Bom, então agora eu vou, para resolver o problema, então eu tenho que resolver esse sistema de equações aqui, x2 menos y2 igual a A, e 2xy igual a B, certo? Tem que resolver esse sistema de equações. Bom, então, eu vou fazer uma substituição, vou fazer y
vou resolver essa equação aqui em função de x, né? Então, b sobre 2x, y é igual a b sobre 2x, né? Eu passo 2x para o outro lado aqui, dividi-lo, tá? E vou substituir aqui. Então, eu tenho x2 menos b sobre 2x ao quadrado igual a A. Tá? Então, eu tenho x2 menos, aqui, b2, quadrado disso aqui é b2 sobre 4x2 igual a A. Tá? E, então, para resolver essa equação, eu vou multiplicar ambos os membros por x2. Então, eu tenho x4 menos b2, né? Multiplica aqui por x2, né? x4 menos b2 sobre 4 igual a x2, ax2, né? ax2. Ou então, agora eu tenho a equação biquadrada, passo o ax2 para o outro lado, x4 menos ax2 menos b2 sobre 4 igual a 0, tá? E agora, então eu vou resolver usando a fórmula da equação biquadrada, tá certo? Então eu vou fazer a substituição x2 igual a y, como eu tinha feito antes, e eu vou ter y, então o discriminante aqui dessa equação é delta é igual ao quadrado desse menos 4 vezes esse. Então, delta, nesse caso aqui, é A2 mais B2, né? Certo? Então, o y vai ser... vamos chamar... Não vamos colocar y, não. Vamos chamar x2 igual a, sei lá, t, né? Então, o x2, então, que é o t, vai ser A mais ou menos raiz quadrada de A2 mais B2, né, sobre 2. Né, sobre 2 vezes o coeficiente daqui. Então, eu tenho então, o x quadrado é igual a isso aqui. Agora, o x tem que ser real, tá certo? Então, a gente vai estudar esse número aqui. Ele tem A2 mais B2 é sempre positivo, né? Então, aqui eu tenho raiz quadrada de um número positivo, tá? Mas com sinal mais ou sinal menos, tá? Então, acontece que, se eu botar o sinal menos aqui, o raiz de A2 mais B2, ele é maior que A, tá certo? Ele é maior que A. Ele vai ficar menos a raiz de A2 mais B2, mais A, né? Então, esse número é sempre negativo, tá certo? Então, aqui a gente tem que escolher, para que esse x aqui seja real, a gente tem que escolher aqui o sinal mais, tá? Ok? E aí a gente vai ter o x, vai ser raiz, mais ou menos, né? Vamos botar só um de A mais raiz de A2 mais B2. Está muito confuso aqui, vou apagar aqui. Sobre 2, né? Certo? X vai ser mais ou menos isso, tá? Aí a gente vai ter uma outra equação para o y, né? Tá certo? E a gente vê que também vai aparecer uma outra equação, apenas com a diferença que aqui vai inverter. Vai ficar B2 sobre 4. B2 sobre 4 menos y2 igual a y2, tá? A equação do y vai ser essa aqui, e a gente vai obter uma expressão semelhante, tá? Bom, então é isso que eu gostaria de dizer, que qualquer número complexo, ele vai ter, então, uma raiz quadrada, tá certo? Ok? Qualquer número complexo vai ter uma raiz quadrada. E, para terminar a aula, então, eu vou mencionar um teorema muito famoso, que é o teorema fundamental da álgebra. Então, o que diz o teorema fundamental da álgebra? Ele é devido a um matemático
alemão chamado Gauss, que viveu no final do século XVIII, início do século XIX. Friedrich Gauss. Então, o teorema fundamental da álgebra, ele diz que qualquer equação, então vamos chamar uma equação de qualquer grau, né? Vamos chamar assim, xn, vamos esquecer o primeiro coeficiente, só para xn menos 1. Aqui, então, esses pontinhos aqui está dizendo que a equação é uma equação que aparece todas as potências de x aqui, desde x elevado a zero, né, que é 1, até x elevado a n, tá? Então, qualquer equação de qualquer grau, tá certo? Possui ao menos uma raiz complexa. Uma raiz complexa. Algumas vezes ela possui soluções reais também, mas, em geral, ela vai possuir raízes complexas, tá certo? Então, vou parar por aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa para aqueles que estão assistindo, ok?